Vamos lá, vou dar uma ajudinha para vocês na primeira questão, tá? Como colocar um número em notação científica? Por exemplo, esse número aqui é o número 500 mil. Colocar um número em notação científica é colocar ele em um número inteiro entre 1 e 10, ou seja, maior que 1 e menor do que 10, e multiplicar esse número por 10, por uma potência de 10. Só isso. Então, o que vai acontecer com esse número? Ele vai ficar mais resumido para os cálculos, tá? Não vai ficar um número tão cheio de zeros. Então, o que acontece? Como é que você faz isso? É bem simples. A primeira pergunta que você faz: quem é esse número aqui? Qual desses números aqui não é zero? Não é zero. É o 5. O 5, ele não é zero. Ah, ele não é zero? Então, vou escrever ele aqui. Pronto. Escrevi. Ok. Agora, esse número, que não é zero, ele está entre 1 e 10? É a outra pergunta que você faz, tá? Você pergunta, né, se o número está entre 1 e 10, tá certo? Então, você sempre faz essa perguntinha, tá? Aí, você vai e pergunta, ok? Se esse número tá entre 1 e 10, tá bom? Você tem sempre que fazer essa pergunta se esse número tá entre 1 e 10. Ok. Aí, você vai fazer o seguinte: 5 tá entre 1 e 10, ok, então, beleza. Aí, você vem, sempre coloca o número 10, tá? E nesse 10 sempre vai vir um expoentezinho, quer dizer, na maioria das vezes, né? Nem sempre. Mas sempre vem um expoente, em que você vai contar a quantidade de zeros ou a quantidade de casas após a vírgula que você precisa colocar. No caso aqui, como você não precisou colocar vírgula, deslocar vírgula, né? Então, você vai apenas contar a quantidade de zeros, tá bem fácil. Quantos zeros tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. 5 vezes 10 elevado à quinta potência é o número 500 mil. Então, você acabou de escrevê-lo em notação científica, tá? Então, o segredo é colocar o número entre 1 e 10. Se não tiver entre 1 e 10, você tem que colocar vírgula. Se você colocar vírgula, você tem que contar quantas casas você andou com essa vírgula, incluindo os zeros. E aí, isso vai ser o seu expoente, certo? Vamos para o segundo exemplo aqui. Ó, olha esse número. Mesma coisa, ó. Vamos lá. Qual número que não é zero? Qual número que não é zero? Eu tenho 5, eu tenho 6 e eu tenho 7. Então, esses números não são zeros. Você sempre conta da esquerda para a direita, tá? Então, você vê 567. Realmente, ele não é zero. Aí, quando você chega naquela perguntinha, 567 está entre 1 e 10? Aí, você vai falar, não está. Mas eu tenho que fazer ele ficar entre 1 e 10. Então, como é que eu faço isso? É só colocar uma vírgula aqui, ó. 5,67. Aí eu quebrei. Ele ficou entre 1 e 10 agora? Ficou. Então, eu vou ter que deslocar, aqui, ó, 5, eu vou ter que deslocar essa vírgula quantas casas para isso acontecer? Não esqueça de sempre colocar o 10, senão fica errado, tá? E esse expoente do 10 vai ser quem? Você vai contar quantas casas você deslocou na vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que tem um detalhe. Como os zeros estão à esquerda e eu desloquei a vírgula aqui para a direita, expoente negativo. É só você olhar zero à esquerda, quando tem muito zero à esquerda, a vírgula à esquerda aqui, ó, o expoente é negativo, tá? Não tem segredo não. E quando os zeros são assim, ó, para a direita, pra cá, ó, aqui, tá vendo? Quando os zeros são pra cá, o expoente é positivo, tá? Não tem mistério, tá ok? Então, esse é o número escrito em notação científica.